Abra a Bíblia comigo na carta aos Hebreus, o capítulo de número 11 e o versículo de número 3. A boa mão de Deus está sobre nós. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Senhor, toma ela nas suas mãos e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. E o Senhor falou no meu coração profundamente o texto que nós lemos. Ele é um texto carregado de revelação muito profunda. A carta aos Hebreus é uma carta misteriosa. Não se sabe até hoje quem a escreveu. Se sabe que ela foi escrita para os judeus convertidos à fé, para os judeus messiânicos, que acreditaram que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus de fato e de verdade. A carta aos Hebreus toda, ela é uma memória. Foi a forma como o escritor achou de trazer de volta à memória do povo hebreu tudo que Deus havia feito por eles e para eles. E aqui no capítulo 11, na galeria especial da fé, encontramos esse versículo que, como eu disse, ele extrapola os limites da compreensão. Na minha Bíblia, na minha edição, o texto que eu li fala sobre mundos, que pela fé os mundos foram criados. Em outras traduções você vai encontrar a palavra universo. Mas tanto a palavra universo quanto a palavra mundos, elas têm palavras diferentes para dar o seu significado na língua grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra aqui no original é a palavra aion. Diga comigo, aion. O que é aion? Aion é aquilo que é feito e que pode ser visto, e o que pode também não ser visto. Então, como eu disse, esse texto ele vai abrir para nós uma avenida sem tamanho para entrarmos aqui nos mistérios profundos do Deus de Israel. E eu queria saber se tem alguém aqui que gosta de mistério. Então diga para o seu irmão, aperte o cinto, porque nós vamos decolar a partir de agora. Roberto, mude a música para mim, por favor, filho.
Se a Bíblia Sagrada fala que pela fé os mundos foram criados, ela está automaticamente dizendo a nós que nós não somos os únicos neste poderoso universo. Pastor, o senhor vai me dizer que o senhor acredita em OVNI, que o senhor acredita em ET. Se eu falar que eu acredito, você vai se escandalizar? Como assim, pastor? O que é um OVNI? Se não desligar esse trem aí, eu mesmo desligo. Imagina, o que é um OVNI? O trem continua falando, então um demônio ali. O que é um OVNI? Um OVNI é um objeto voador não identificado. Amém? Se você ler o capítulo de Ezequiel, logo lá no início, no capítulo 2, você vai ver Ezequiel tendo visões. E ele viu um negócio voando no céu que ninguém até hoje consegue explicar o que era. Ele disse: eu olhei e vi uma roda que girava. E eu olhei e não era uma, eram duas. Uma girava dentro da outra. Uma girava para um lado e a outra girava para o outro lado. Ezequiel piscou o olho, ele olhou e disse: agora não eram apenas rodas, tinham tripulantes em cima dessa nave. Tinham seres com 4 rostos cada um. E quem conhece a Bíblia sabe que ele está falando dos querubins, que são anjos da guarda do eterno Deus. O salmista vai dizer para nós que Deus tem 10 milhares de carros. O profeta Elias trouxe à terra a existência de um carro de fogo. Então, se nós formos falar aqui sobre objetos voadores não identificados, a Bíblia é cheia deles. A estrela que apontou o nascimento de Jesus, que nós chamamos de estrela, se você pegar ao pé da letra, tirarmos o romantismo, não era uma estrela, porque estrela não se move. Está aí o Sol para provar isso. O Sol não se move, os planetas se movem ao redor do Sol. Então não foi uma estrela que apontou para Jesus, foi algo que voou no céu, que aqueles homens que viveram milhares de anos antes de nós, que não tinham a mesma compreensão que nós temos do cosmos, viram algo que brilhava como uma estrela, mas a estrela guiou eles de um caminho e levou eles até a estrebaria onde Jesus nasceria. Então, pastor, o senhor acredita em OVNIs? Acredito. O senhor acredita em ET? De novo, eu acredito. O que é um ET? Alguém sabe o significado da palavra ET? É um extra? O que é um extraterrestre? É aquilo que não é da Terra. Eu acredito em ET. Você pode não ver, mas essa casa está cheia de ETs essa noite. Os anjos não são da nossa dimensão. Os anjos não são do planeta Terra. Se eles não são do planeta Terra, eles são extraterrestres. Os demônios não são desse planeta. Eles também são extraterrestres. Então, uma visão bem simples, né? Nós temos essa magnitude de revelação na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Fiquei uma vez meditando: Senhor, que mundos foram criados? E aí eu comecei a compreender que a princípio criou Deus apenas 2 mundos. Criou eles lá em Gênesis 1:1, os céus e a terra. Já temos 2 mundos aqui criados. A Bíblia não diz que Deus criou o céu, ela diz que Ele criou os céus. Se está no plural, é porque existe mais de um céu. Se você ler as obras de Dante Alighieri, ele vai falar que assim como existem 7 ciclos no inferno, existem, ou melhor, 9 ciclos para se chegar ao inferno, existem também 9 céus para se chegar ao céu onde está o próprio Deus. Mas na Bíblia Sagrada nossa, nós cremos naquilo que está escrito, e Paulo diz que ele conheceu um homem que não sabia dizer se no corpo ou se fora do corpo, havia ido ao 3º céu. Então, se ficarmos só com a Bíblia, já saímos aqui do 1. São 3 céus. Se olharmos da terra para cima, teremos o primeiro céu, que é o céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde os aviões planam, onde as nuvens perambulam. O segundo céu seria o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias. E o terceiro seria o céu mais poderoso de todos, seria o céu imarcessível da glória de Deus. E este terceiro céu, os olhos humanos não podem encontrá-lo.
Nada material pode achar o terceiro céu. Já soltaram foguetes aí para cima, e os foguetes não conseguem encontrar esse terceiro céu, porque ele está em um outro mundo. Ele está em uma outra dimensão. E a mente humana, racional, a mente científica, nunca acreditará nele, porque um cientista só acredita naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, aquilo que pode ser provado através da química, da física e da matemática. E nós que somos anormais, não acreditamos apenas na ciência. Nós acreditamos que o nosso Deus do nada fez todas as coisas. E se ele fez todas as coisas, a nossa vida pode até começar aqui, mas ela não termina aqui. É muito triste saber que existem seres humanos que acreditam mesmo que a vida deles foi feita apenas para começar e terminar aqui. Um homem ou uma mulher que acredita que a vida deles é só essa aqui, tão certo eles, têm que aproveitar tudo que tem direito mesmo, que para eles há um vazio depois disso, ou não há um nada depois disso. Mas a pessoa que tem um pouquinho de raciocínio, começa a observar o universo, vai perceber que existe um designer inteligente por trás de tudo isso. Existe alguém que tem um poder tão extremamente poderoso, que foi capaz de criar células, e essas células, ao se juntarem, cria-se corpos, e esses corpos, depois de prontos, cria-se a inteligência. Eu tenho respeito pelo seu professor de antropologia, que deve ter te ensinado lá que o primeiro homem nessa terra foi um Neandertal. Eu respeito o pensamento do cientista que fala até do Australopithecus, o primeiro homem, o homem macaco. Mas eu, com todo respeito, só acredito que houve um homem, e esse homem era o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? É o homem inteligente. E quem é o homem inteligente? É o nosso ancestral primário, Adão. Com todo respeito ao seu professor, ou mesmo aqui dentro, se há alguém que acredita que o seu tataravô foi um chimpanzé, eu te respeito, e isso é um problema só seu. Mas o meu não foi um chimpanzé. O meu foi imagem e semelhança do Criador. E quando eu começo a falar nessas coisas que são profundas, vai me dando urticária aqui. Pergunte por quê? Porque se eu começar a pregar tudo que está dentro da minha cabeça, a metade desvia. Porque são coisas racionais. Cada ser gera um ser da sua própria natureza e espécie. Sim ou não? Uma girafa gera um leão, um cachorro, um gato, um pássaro, uma vaca, um boi, e assim por diante. Cada ser gera um ser da sua própria natureza. Sim ou não? Tem até uma frase que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, filho de peixe, peixinho é. Filho de leão, leãozinho é. Filho de gato, um gatinho. Filho de elefante, e um filho de Deus. É profundo demais, tão profundo que os crentes que não têm muita cultura bíblica, ou aqueles que têm cultura demais, acham que esse é um terreno que nós não devemos pisar, porque se pisarmos nesse terreno, nós vamos criar um homem-deus, nós vamos criar a deificação do ser humano, vamos dizer que o ser humano é um Deus também, mas pela lógica, pela regra, é isso que está escrito, cada ser gera um ser a partir da sua própria natureza. Se eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro dele. Se filho de peixe é um peixinho, filho de Deus, tem que travar, porque se eu falar aqui, a internet amanhã está dizendo, pastor Marco falou que eu sou um Deus. Você entende? Existem mistérios profundos demais. Só conseguimos compreender a dimensão do que Deus fez quando entramos nesses mistérios. Se você acreditar em metade do que eu já falei até esse momento, ao sair por aquela porta, você nunca mais será o mesmo. Porque você vai começar a entender que você não é normal, que você não é comum. Já dei 2 exemplos. Primeiro, que você acredita naquilo que os olhos não vê. Segundo, que você é filho de Deus. Filhos herdam características genéticas do seu pai. Vou falar de novo. Filhos herdam características genéticas dos seus pais. E a ciência já concorda que alguns filhos herdam
dons psicossomáticos dos seus pais também. Exemplo, um músico, geralmente o filho dele vai seguir a mesma linha do pai, vai ser músico também. A mãe é artista, a filha geralmente pode ser artista também. Ela herda dons psicossomáticos da sua natureza, do lugar onde ela foi criada. Está entendendo isso? Se eu estou pregando para filhos de Deus aqui, como é que pode um filho de Deus ficar me olhando, mastigando essa desgraça desse chiclete? Como é que você pode ficar aí com esse olho seco, me olhando o culto inteiro, parecendo um sapo que morreu no dia de enchente? Vem para uma reunião pentecostal e não abre a boca nem para respirar. Fica aí com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Esses são os menores. Tem gente pior, pergunte por quê. Entra aqui e fica filosofando. To be or not to be, that's the question. Alguns anos assim, de onde vim, o que faço aqui, para onde vou? Se você é filho do mesmo pai que eu, você herdou dele características que, se você entender e aceitar, o mundo ficará pequeno para você. O mundo ficará pequeno. Pastor, o senhor pode dar uma prova que eu sou herdeiro dele, que eu herdei características? Posso, vou te dar uma. Antes de entrar aqui, você era um depressivo, andava pelas ruas aí caído. A vaca, o cachorro lambia a sua boca lá fora. Queria se matar. Vivia sempre falando tudo no diminutivo. A sua teologia era a teologia do inha. Teologia no diminutivo. Eu sou uma pessoinha, moro numa casinha, tenho uma mulherzinha, vou naquela igrejinha, daquele pastorzinho, que tem aquele carrinho, daquela célulazinha. Tudo era no diminutivo. Porque você não tinha autoconfiança em si mesmo. Aí você entrou no meio desses crentes malucos. Segura. Começou a aprender quem era você. Agora pergunta se a criatura aceita mais derrota. Começou a apertar, ela sobe o monte. E lá no monte ela grita, pula, dá tapa na árvore. E diz, não aceito, não aceito, não aceito. Que mudança foi essa? Pergunte para mim, que mudança foi essa, pastor? Vou te dar uma palavra bíblica. Por que é que você acha que a palavra do Senhor diz assim? Que o homem precisa nascer de novo. Não seria mais prático Deus falar assim: aqueles que aceitarem o meu filho como Salvador, eu os adotarei e serão filhos do coração? Porque o filho adotado, hoje, pelo menos nesse mundo moderno, às vezes ele tem mais valor do que o filho biológico. Porque a família se curva para ele, porque ele veio de uma família desestruturada, sofreu, então tem mais atenção. O filho do coração vale mais às vezes que o filho biológico. Não seria mais prático Deus falar assim: ó, quem aceitar o meu filho como Salvador vai passar por uma transformação, porém será um filho adotado. Mas Deus não aceita adoção. Ele diz: quer vir para o meu lado, tem que nascer de novo. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque Ele quer que você herde as características genéticas dele. Deus quer ter a alegria de pegar o filho e andar pelo universo e falar assim: ó, é a minha cara. Não entendeu? Vou falar de novo. É a minha cara. Vai ser como o pai. Vai ser melhor do que o pai. Ah, se você soubesse a autoridade que Deus deu para a sua vida ao te criar. Um atributo que só Deus faz: milagres. Diga comigo, milagres. E se eu te falar que Ele te deu poder para fazer milagres também? E Ele não deu poder apenas para nós que somos místicos, que acreditamos no milagre sobrenatural, não. Ele deu poderes até ao homem comum de fazer milagres. Dia desse eu assisti um milagre. Eu vi um brasileiro que criou, um médico criou uma cirurgia, que ele conseguiu detectar no ventre da mãe uma criancinha que ia nascer aleijada, por causa de um defeito na coluna. Pois ele criou um equipamento, e ele fez o teste com a mãe assinou o termo de responsabilidade, ele abriu a barriga, tirou a placenta inteira e o bebê lá dentro, o feto estava lá dentro. Através do equipamento minúsculo, ele conseguiu furar a placenta e foi lá nas costinhas do bebê e consertou o osso. Ele tirou, voltou a placenta para a barriga, costurou e disse: o seu filho vai andar. Isso me arrepia o corpo inteiro. Como é que o ser humano faz isso? Porque ele é imagem.
Ele é semelhança do Criador do céu e da terra. Vou te dar um outro exemplo de milagre. Isso aqui é um milagre. Não, pastor, isso aí é um iPhone. É um smartphone. Que seja, não deixa de ser um milagre. Quando eu era menino, lá na Vila Tatu, para ter um telefone, era um Deus nos acuda. A gente tinha que vender a mãe, o pai, a avó, só que a gente não entregava, só vendia, né? Porque era muito caro. Alguém lembra disso aqui, dessa época? Sabia que houve um tempo no Brasil que as pessoas viviam só de aluguéis de telefone? A pessoa tinha 10 dias de telefone, não tinha que trabalhar mais na vida, porque era um absurdo. Aí vem e criam isso aqui. Naquela época, eu aluguei um telefone, botei lá na minha casinha, que não tinha nem forro, mas tinha telefone. E aí, quando alguém me ligava, eu ficava impressionado, mas havia uma razoabilidade na minha mente de compreender a ligação. Pergunte por quê? Tinha um fio. Falei, a voz vem pelo fio. Ela entra aqui, ela enrola toda e vem parar aqui. Então eu entendo. Porque na escola os professores ensinavam a gente a fazer o telefone sem fio. Alguém aqui já fez isso? 2 copinhos e um fio. Você de lá, você conversa com a pessoa. Porque a voz caminha pelo fio. Então enquanto tinha fio, eu entendi o telefone. Aí acabou o fio. A primeira vez que alguém me ligou num telefone como esse, eu quase falei em línguas. Porque eu falei, meu Deus, como é que a voz da pessoa vem parar aqui? Não tem fio. Aí agora, você já vê a pessoa em tempo real. Me explique como é que a voz e a imagem da pessoa vem parar aqui. Aí eu sei que os nerds de plantão aqui vão dizer, pastor, existe lá no céu um aparelho, aquele guarda-chuva de cabeça para baixo, como é que chama aquilo? Satélite. Tem um satélite e as ondas, elas vêm pelo espaço-tempo. Algumas são digitais, outras são analógicas. E bate lá naquele aparelho e ele envia uma mensagem por um código único que tem aí. Fale o que quiser. Eu não entendo. Me diz se alguém entende aí. Como é que a imagem vai parar aqui dentro, sem fio, sem nada? Isso é um milagre. Produzido por um ser comedor de arroz e feijão igual você. Só que esse ser é imagem. E é semelhança daquele que criou o universo do nada. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o que ele deu para o que inventou isso aqui, ele pode te dar nessa noite. Ele pode te dar uma ideia. Ele pode te dar uma imaginação, uma só, não precisa de 2, nem de 3, nem de 4. Ele pode te dar algo que nunca deu a ninguém, e você dormir de um jeito e acordar do outro. Você acordar de manhãzinha no calabouço e dormir de noite no palácio. Por quê? Porque se você agradar o seu Pai que está no céu, Ele tem segredos para te entregar. Mas isso não é para qualquer um, é só para quem é maluco e acredita em maluquice. Tem algum doido aqui dentro? Então reage, pelo amor de Deus. Pela fé, Deus criou os mundos, 2 reinos. A princípio criou Ele o seu próprio reino. Tentar imaginar isso é muito difícil. Final de semana, domingo passado, terminei meu culto, e uma irmã me procurou e disse, pastor, minha filha quer fazer uma pergunta, 10 aninhos de idade. Falei, pois não. Falei assim, pastor, de onde veio Deus? Quem é que nunca fez essa pergunta? E aí, como é que se explica para uma criança de 10 anos, se nem nós adultos compreendemos? E eu falei para ela, por que está fazendo essa pergunta? Porque a minha professora disse que Deus não existe. E aí eu expliquei para ela que nós temos um ponto de fé, que é algo que não se explica, não se materializa, apenas um sentimento, um dispositivo dentro da alma humana. Uma vez eu estava lendo aquela revista super interessante, e cientistas chegaram à seguinte conclusão: se pegar 2 crianças e colocar elas em uma ilha, e todos os meses supri-las com comida, sem aparecer ninguém lá, ao se sobreviverem, dentro de 30 anos, você chegar lá, você vai ver que eles criaram um culto, que eles vão adorar um coco, eles vão adorar uma árvore, vão adorar o sol, a lua. Por quê? Porque há dentro do ser humano uma fome daquilo que transcende. O que é essa fome? Essa fome é a nossa parte, que é a imagem e semelhança dele. Como assim, pastor? Nós não nascemos aqui.
Como assim, pastor? Somente parte de você é da terra. Esta parte que a terra vai comer, essa parte que é a nossa luta eterna, que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, essa parte humana veio da terra, por isso que ela precisa da terra, ela tem tara pela terra, ela não quer sair da terra. Se você acha que eu estou falando demais, se você chegar no céu, no inferno, não sei onde vai estar, pergunte para a mulher de Ló, o que deu com ela. Olhou para trás, a carne agarrada à terra, porque a terra precisa da terra para sobreviver. Mas Salomão, quando vai fazer a sistemática da existência, ele diz: o homem quando morre, o pó volta ao pó, mas o espírito, ele faz o quê? Volta para onde? E Deus mora onde? Eu estou pregando para ETs nessa noite. Por que você acha que a Bíblia diz que agora você está aqui, mas você não é daqui? De onde vem essa fome de Deus que todo ser humano tem? O ser humano tem um lado dele que é místico. Quer ver? Chega no seu trabalho amanhã, está lá todo mundo, está todo mundo gritando, fazendo folia, tomando café. Fala assim: gente, eu tive um sonho. Você vai ver todo mundo parar para você. Conta. É assim ou não é? Por quê? Porque há um lado místico em nós. Há um lado em nós que acredita em coisas sobre-humanas, ainda que a gente diga que não acreditamos. O ateu, por exemplo, para mim é um cristão frustrado. O ateu, ele é aquele que tentou falar com Deus, como Deus não falou com ele está fazendo birra, é a criança birrenta. Eu não acredito no Senhor. Tem até um ateu que quando diz assim: eu sou ateu graças a Deus. Entende? Então há dentro do ser humano essa fome de algo divino, de algo sobre-humano. O salmista escreveu um salmo que não é só poesia, era o coração dele. Ele diz assim: a minha alma tem saudades do céu. Alguém aqui tem saudade da Rússia? Não? Sério? E do Cazaquistão? Também não? Você é insensível. Como assim? Você não tem saudade da China, por exemplo? Não. Por que você não tem saudade desses lugares que eu citei? Porque você nunca foi lá. Aí o crente, quando está orando muito, antigamente os crentes oravam mais, no meio da oração fala: Jesus, eu estou com saudade do céu, eu quero ir para o céu logo. Senhor, volta, porque como assim? Por que você quer ir tanto para um lugar que você não conhece? Parte de você veio desse mundo. Parte de você veio lá de cima. A parte de você que veio desse mundo quer te arrastar como a lei da gravidade para colar nessa terra. Mas a sua parte divina, ela fica dizendo: vença a carne que você sai da terra. Vença a carne que você vai para o mundo de onde você veio. Deus esta noite quer que você atraia esta unção. A unção de saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Nós somos pessoas que Deus nos enviou para cá para um tempo apenas. Fomos enviados aqui para um tempo de experiência, um prazo. Não sei se ainda hoje existe, mas antigamente a lei trabalhista brasileira dava aos patrões o direito de contratar uma pessoa e não registrá-la instantaneamente. A pessoa tinha um prazo de 3 meses para efetivar na carteira. Era chamado de tempo de experiência. Se no final dos 3 meses a pessoa provasse que era apta para aquele trabalho, ela era efetivada, senão ela era mandada embora. Estamos no prazo de 3 meses. Pegou aí ou não? A vida é só uma experiência. Para quê, pastor? Para você provar se você vai ser efetivado ou mandado embora. Por isso que nós crentes precisamos ser chamados de loucos, de malucos, de desequilibrados. Precisamos apanhar das pessoas. As pessoas têm que ter preconceito mesmo, que nós somos outro tipo de raça. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade, que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, então essa terra não me interessa mais. É por isso que a gente para de beber, para de fumar, para de se drogar, para de se prostituir, porque tudo isso é para este mundo. Para o mundo que nós vamos, não precisa disso. O mundo para onde nós vamos, ele é eterno, é santo, é poderoso. Está compreendendo isso? Ah, meu Deus. Aleluia.
estava Deus naquilo que nós chamamos de eternidade? Nós chamamos porque Ele não conhece a eternidade. Porque a eternidade tem início. E Deus não tem início. A eternidade foi criada por Ele. E quando a eternidade acabar, Ele continuará sendo Deus. A mente conseguiu captar aí? É incompreensível, né? É isso que dá tentar explicar Deus. Como é? Às vezes eu participo de debates, às vezes eu fico olhando para os meus companheiros e falo assim, não falo para eles, falo por dentro, que bando de idiota. Eles debatendo em questões sobre a Bíblia, isso é de Deus, isso não é. Um dia eu estava num debate sobre cair no espírito. Aí levantou e disse assim, depende. O outro perguntou do quê? Depende como cai. Alguém falou, explica. Se cair para frente, é de Deus. E abriu a Bíblia, está escrito que todas as vezes que há uma manifestação angelical, as pessoas caem sobre o seu rosto. Aí o outro disse, então se cair para frente de Deus, caiu para trás, é do diabo. Aí ele mostrou na Bíblia, o Senhor derruba, e só derruba quando você empurra alguém e cai para trás. Aí eu sou lá da Vila Tatu, matuto, ex-cortador de cana-de-açúcar, não conheço essas teologias profundas, falei assim, e se a pessoa cair de lado? E se a pessoa cair sentada? Aí eu falei para eles algo que calei todo mundo. Eu disse, senhores, eu viajei o mundo. Hoje eu tenho 50 anos e prego desde os 13. E eu corri esses continentes da terra. Quase 100 países no mundo e mais de 4.000 cidades no Brasil, onde eu já preguei. O que não me falta são experiências com coisas malucas. Eu poderia passar aqui até a madrugada contando história para vocês que vocês iam sair daqui arrepiados. Viajando todo esse mundo, eu descobri uma coisa. Conhecer Deus é mergulhar em um rio que até hoje ninguém descobriu o fundo. Alguns mais do que outros, por conseguir prender a respiração, vão descendo e vão. Eu cheguei até lá, o pulmão não aguenta, a pessoa ela precisa voltar. Aí daqui a pouco aparece alguém com uma coisa nova. Já reparou? No reino, de vez em quando aparece um que tem um dom. Só que de onde? Respirou fundo e desceu até o rio. Mas não existe ninguém que possa dizer, eu toquei o fundo. Pergunte, o que o senhor quer dizer com isso? Se você treinar o seu fôlego, você pode ir em lugares que você nunca foi. E você pode ver coisas que você nunca viu. E você corre o risco de ouvir coisas que você nunca ouviu. E quando ver e ouvir, você corre o risco de sentir coisas que você nunca sentiu. Um exemplo prático, eu menino, lá em Orlândia, na cidade onde eu moro, congresso de jovens, ginásio, nossa regente, irmã Maria, regente de mocidade, ela regendo o hino, a glória de Deus tomou o ginásio com o nosso louvor, de repente a Maria começou a tremer, deu 3 pulos e caiu no chão, e apagou. Nós olhamos a Maria, a pele dela foi esturricando, foi esticando, ela era negra, ela foi ficando branca. Os lábios dela ficaram roxos. Quando nós vimos aquilo, alguém falou assim, gente, está morrendo. Quando fomos chamar alguém para vir cuidar dela, veio uma irmãzinha lá do meio do ginásio, com um coquezinho na cabeça, 2 dentes na boca só. O zagueiro e o atacante. Ela veio na pontinha do pé e disse assim, não toquem nela, porque está comigo, diz o Senhor. Maria foi arrebatada. Arrebatamento de sentidos, coisas que essa geração mais nova talvez nunca tenha nem ouvido falar. O corpo dela ficou ali conosco, e o espírito dela foi conhecer o céu. Ela voltou em si, ela caiu umas 7h30 na hora que a gente estava cantando. Ela foi voltar umas 2h30 da manhã, e nós tudo ao redor dela, os mais malucos esperando a volta. Quando ela voltou aos gritos. Tivemos que segurar a Maria. Por meses a Maria teve que ser acompanhada com a família. Não podiam deixá-la sozinha. Tinha que forçar ela a comer e a beber, tomar banho. Quer perguntar por quê? Ela disse, eu quero voltar para onde eu fui. Esse mundo perdeu o sentido para ela. Ela disse, a comida não faz sentido. As cores, tudo que tem aqui não se compara a nada do que eu vi lá. Eu quero ir para lá. Ficamos com medo dela querer fazer uma loucura, acelerar o processo de morte para sair desse mundo.
Existem coisas que esta geração talvez nunca vai conhecer, porque nunca vai pagar o preço que a nossa pagou. A única coisa gratuita que existe no reino chama-se salvação. E é gratuito para nós porque o preço foi pago por Jesus, nós não poderíamos pagar nunca. Não foi com ouro nem prata que fomos comprados com o sangue de Jesus. O que passar da salvação no reino tem custo. É reciprocidade. Deus não age no Novo Testamento. Ele agia no Velho, operando eu, quem impedirá? No Novo, Deus não age, Ele reage. Para Ele reagir tem que ser provocado. Você age e Ele então reage à sua ação. Por que não acontece mais nada? Porque ninguém faz mais nada. Queremos uma música gostosa, queremos uma palavra engraçada. Alguns púlpitos já não são mais púlpitos, estão parecendo picadeiro. Nossos pregadores agora ou são líderes de stand-up, contadores de piada, gospel, ou são coaches. Nada contra um nem contra o outro, cada um tem um talento. Mas a gente que é crente raiz, né, lá da roça, nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, nosso coração sentiu. Para a gente se adaptar a essa nova, é muito difícil. Eu não sei se os mais velhos aqui têm a mesma dificuldade que eu. Tem hora que parece que eu estou em outro mundo, porque as coisas estão mudadas. Não acontece mais nada porque não há entrega, não há renúncia. As pessoas querem coisas para elas, somente para elas. São egoístas. Olham para Jesus, não veio o que morreu na cruz, veio um agente matrimonial. Ele pode restaurar meu casamento. Olham para ele não como salvador, não, ele é um banqueiro, ele pode resolver meu problema financeiro. Basta fazer uma campanha, subir, gritar e... Ele pode fazer tudo isso e muito mais. Mas essa não é a primícia. Ele pode fazer tudo isso e muito mais, mas não é essa a intenção primária. Os sinais bíblicos, por exemplo, todos os milagres que Jesus fez só tinham uma função: as pessoas acreditarem que Deus era real. Só que não eram eternos. Alguém viu Lázaro andando por aí? Não? Mas ele não ressuscitou? E o que aconteceu com Lázaro? Morreu de novo? E o paralítico? Alguém viu ele andando por aí? Os cegos? Entende? Não é essa a primazia. A primazia é trazer o homem para perto dele, para o homem entender quem o homem é. Isso aqui é muito pequeno. Esse mundo é muito pequeno. Um dos apóstolos disse assim: aquele que espera em Cristo somente para esta vida é o mais miserável de todos, porque está condicionando Deus a uma vida terrena que é passageira. Deus não criou um mundo, Ele criou mundos. Estava Ele na eternidade sentado no seu trono, e a mente de Deus se expandiu. E por um momento Deus sentiu a necessidade. Olha, é até difícil falar isso. Como é que você fala de um ser que é todo poderoso, de um ser que é onipotente, que ele teve algum tipo de necessidade? Soa como heresia, porque aparentemente Deus não tem necessidade de nada, sim ou não? Mas a mente de Deus entendeu uma coisa que não fazia sentido. Pergunte o quê? Do que adianta ser Deus e não ter ninguém para falar? Eu te adoro, eu te louvo, tu és, não há outro além do Senhor. Entendeu? Não vou desenhar. Do que adianta você comprar uma roupa nova, bonita, e ter que andar pela rua com a etiqueta pendurada? Para todo mundo falar: etiqueta, eu acabei de comprar agora, esqueci de tirar. Do que adianta a senhora emagrecer e andar pelas ruas com a camiseta escrita assim: pergunte-me como. E aqui atrás, Herbalife. A graça que tem é alguém chegar e você falar: nossa, você está diferente. Porque todo elogio é um louvor. Nossa, que sapato bonito, que roupa bonita. Estou melhorando, emagreci, engordei. É assim. Que graça tem em ser Deus e não ter ninguém para falar: o Senhor é grande, o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso. Tanto que os primeiros seres que Ele criou no seu mundo foram seres metafísicos, invisíveis, transcendentais, que nós chamamos de anjos, que se dividem pela nossa Bíblia Sagrada em 4 categorias. São eles os ofanins, os
querubins, os serafins e o arcanjo. Porque a nossa Bíblia protestante só fala de um arcanjo. A Bíblia católica fala de 5. Então nós não vamos entrar em discussão teológica, vamos ficar com o que está escrito aqui na nossa Bíblia. O que está acontecendo aí? Não é o meu que está ligando, não. Não deixa nada me atrapalhar, que se eu perder o rumo aqui, eu não sei para onde eu vou mais. Vocês estão entendendo? Do que adianta ser Deus, se não tem ninguém para adorá-lo? Então a mente de Deus se expandiu, e os primeiros seres que ele criou foram os anjos. E como foi que Deus criou os anjos? Quer perguntar para mim? Vamos pegar a Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos. E a palavra espírito no original é ruach ou ruach. O que é ruach ou ruach? 2 significados. Um é esse, e o outro é esse, sopro ou hálito. Quando a Bíblia diz que anjos são espíritos, a Bíblia diz anjos são um sopro, ou anjos são hálito. Sopro de quem? Hálito de quem? Deus estava sentado no trono e ele pensou nos ofanins, que são os anjos mensageiros. Ele os criou assim. Os querubins, os serafins. Sentado no trono estava, sentado no trono ficou, e ele povoou o seu mundo, o seu céu, o que nós chamamos de terceiro céu, o céu da sua majestade, da sua magnitude, um céu que transcende, um céu que a alma humana, o pensamento humano não consegue captar, porque está em uma outra dimensão. Este foi o primeiro mundo. No princípio criou Deus os céus primeiro, depois ele vai criar a terra. E por que é que Deus vai criar a terra? Porque algo deu errado no céu. Ele criou os anjos só para uma coisa. Pergunte para quê? Para adorá-lo. Só que quando estava Deus na eternidade, havia um imenso silêncio. Porque ele não tinha com quem conversar, somente a mente dele expandia. Ao criar os anjos, ele deu para eles voz. E ele deu para eles o poder da adoração. Deus criou uma raça de anjos que desde que foram criados até hoje só sabem falar uma palavra. Santo, 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 santo. Só havia esse barulho no céu. Quando Deus viu isso, ele gostou. Aí ele disse, então agora eu vou criar um outro tipo de ser. Ezequiel capítulo 26, 27, 28, leia na sua casa a criação do anjo mais belo que Deus criou. Nós o chamamos de Lúcifer, portador da luz. E ali nesses 3 capítulos que eu disse para vocês, vocês vão ver a epopeia, a história de Deus e ele. Deus nunca elogiou uma criatura como elogiou Lúcifer. Por quê? Porque ele era diferente. Pastor, mas ele era um querubim. Mas não era um querubim comum, era um querubim ungido da guarda. A palavra ungido é escolhido para uma função específica. Ele não era um querubim como os outros, ele foi escolhido para uma função específica. Capítulo 28, se não me falha a memória, do verso 7 ao 13, você vai encontrar o seguinte texto. Deus falando, porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor, as obras do pífaro. O dia que eu li isso, eu falei, o que Deus está fazendo aqui? Eu consigo reproduzir figuras que tenham traços definidos. Nós chamamos em arte de figuras mortas. Não é defunto não, tá? São figuras que não têm vida. Eu não consigo reproduzir uma foto, mas se tiver traços com desenho, eu consigo reproduzir. Eu li o texto e fui colocando no papel, e eu desenhei Lúcifer. Eu me emocionei com a beleza, porque está escrito em Ezequiel como era a sua roupa, como eram as cores das pedras que o vestiam. Eu fui desenhando tudo. Quando terminei de desenhar aquele poderoso anjo, o Senhor disse, no dia em que eu te fiz, eu fiz em ti a obra do tambor e do pífaro. Aí eu desenhei um tambor e um pífaro, recortei os dois e tentei encaixar no anjo. Não dava certo. Tirava a beleza da sua armadura, tirava a habilidade das suas asas. Coloquei o tambor aqui, ele ficou parecendo um presbítero da Assembleia de Deus. Cemitério de frango. E eu sou assembleiano, falo com propriedade. Aí não dava certo. Eu falei, Senhor, me explica o que está acontecendo aqui. O Senhor disse, leia direito. Eu tive que ler 50 vezes para poder entender.
Olha o que Deus disse: no dia em que eu te fiz, Lúcifer, eu fiz em ti, dentro de ti. A palavra em é dentro. Eu fiz em ti as obras. Deus não fez o tambor, Deus não fez o pífaro. O Senhor disse: no dia que eu te fiz, eu fiz em ti, dentro de você, a obra do tambor e a obra do pífaro. Roberto vai me ajudar agora. Roberto, qual é a obra de um tambor? Essa é a obra de um tambor, é o som que ele emite. Qual é a obra de um pífaro? O som que o pífaro faz. Olha o que Deus está dizendo: no dia em que eu te fiz, Lúcifer, eu criei um outro som para o universo. Só tinha santo, 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 santo. Quando eu te fiz, Lúcifer, eu fiz o som do tambor, eu fiz o som do pífaro. Vamos misturar os dois, ver o que dá, Roberto? Pífaro e tambor. Tem como dar som no teclado dele, por favor, aí ajudar ele? Eu não sei quem é que está cuidando. Isso. Vamos lá, me ajuda, não me ajuda a despregar, não. Vai funcionar ou não vai, Roberto? O demônio entrou ali, outro demônio. Vamos expulsar esses demônios. Agora acabou, foi tudo. Vai funcionar, vai lá. Pífaro, Roberto. Tambor, Roberto. Pífaro e tambor, Roberto. Pastor, o que o senhor está falando para mim? Preste atenção. No dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou a música. Preste atenção, isso aqui é uma revelação profunda. A música foi criada dentro dele. Lúcifer não era só um anjo, ele era uma figura musical. Como havia só um barulho no universo, santo, 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 Lúcifer emitia as notas musicais. E só para quem entende um pouquinho de Bíblia, as notas musicais têm um número exato. Pelo menos as primárias. Alguém sabe quantas notas são? Não ouvi? 7. Quais são elas? Esse último dó é por sua conta. Vamos de novo. Dó, ré. Eu não vou ter dó de você. É a última tentativa. Eu desisto. Mas as notas primárias são 7. Diga para o seu irmão aí, 7. Pergunta para o crente: você sabe o que significa o número 7 na Bíblia ou não? O número 7 é o número da perfeição. Quando Lúcifer foi criado, Deus deu a ele a habilidade da música e cumpriu a ele ensinar música aos anjos. Ele conseguiu ter para si 1/3 dos anjos e ensinou eles as notas musicais. Por isso havia no céu um grande coral. Foi esse coral que encantava o coração de Deus. Era esse coral que fazia os anjos subirem no alto do monte da congregação e fazer o próprio Deus se emocionar. Como isso fazia Deus se emocionar? Os anjos, quando estavam com Lúcifer, diziam para ele: você é o cara. Porque a música sai da sua cabeça. Palavras eternas como aleluia, como glória a Deus, como hosanas, não foram criadas na terra, foram criadas lá. E Lúcifer sabe até hoje o poder destas palavras. O céu era cheio de música, até que subiu para o coração dele um pensamento: se os anjos me adoram e todos gostam de mim, o próprio Deus gosta de mim, o que me impede de ser maior do que ele? Isaías capítulo 14, capítulo 13, depois do capítulo 14. E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, do seu trono, colocarei o meu trono, e serei semelhante ao
Altíssimo. Qual era o desejo dele? Ser o quê? 1, 2, 3. Qual era o desejo dele? Ser? Memorize isso, que você já vai entender onde eu quero chegar. Ele intentou no coração dele ir até o céu e tomar o trono de Deus. Só que ele esqueceu que Deus era onipotente, e onisciente, e onipresente. Davi disse: se eu colocar minha cama no alto da montanha, Deus está lá. Se ela for para o inferno, Deus está lá também. Para onde mirei eu da face do Eterno? Quando a Bíblia diz que Deus tem 7 olhos como tocha de fogo, a Bíblia não está dizendo que Deus é um monstro. Ela está dizendo que Deus é pleno em ver. É o número da perfeição. Ele enxerga tudo, em todo tempo, em todos os lugares. Tu dizias no seu coração: eu subirei e serei. A frase que eu pedi para vocês repetirem: e serei. A cotovela do seu irmão, diga: anota, porque agora é do céu. De novo: e serei. Aí lá em cima, no eterno céu onde Deus está, Deus se ajeitou no trono e deu um grito em hebraico, e liberou apenas uma palavra. Deus gritou assim lá do céu: Miguel! Calma, pergunte por quê. Alguém sabe o que significa a palavra Miguel? É uma pergunta. Quem é igual a Deus? Lúcifer diz: eu serei igual a ti. Deus grita: quem é igual a mim? Quando Deus grita, o som da boca dele, o sopro e o hálito se transfiguram e criam o arcanjo. O arcanjo foi o último anjo a ser criado. Foi criado apenas para uma coisa: brigar com o diabo. É por isso que lá no livro de Judas está escrito que Satanás contendia com Miguel acerca do corpo de Moisés. Você está entendendo? O arcanjo foi criado com essa finalidade. Ele é uma resposta de Deus ao diabo. O diabo diz: eu serei semelhante a ti. Deus diz: quem é igual a mim? A palavra quem é igual a mim é Miguel. Miguel expulsa Satanás e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12. 1/3 das estrelas caem do céu. Se caíram, foram parar em algum lugar. Pergunte onde? Num planetinha que Deus havia criado. A ciência diz que foram os átomos. A ciência fala do Big Bang. Sim ou não? O que é o Big Bang? Uma explosão. A ciência está certa, sim ou não? Está. Por quê? Tem o Big Bang na Bíblia. Você nunca leu? Abra aí Gênesis capítulo 1. Vamos achar o Big Bang na Bíblia para o seu filho nunca mais passar vergonha na escola. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Olha o Big Bang aí. E disse Deus: e houve luz. Que luz é essa? Não é o sol nem a lua, porque o sol e a lua são criados no 4º dia. Essa luz é a matéria. Seria o que a ciência chama, ou em física chama de nêutrons, elétrons, íons, tudo isso. Eu não sei qual é a sequência certa, mas disso evolui a matéria. Então a ciência e a Bíblia podem caminhar juntos, só precisa de uma compreensão e paciência. Então está aqui. Quando Deus disse haja luz no seu universo, Ele criou o seu mundo. E parte do mundo foi criado do nada. Aí entra a palavra: pela fé os mundos foram criados. A matéria se condensou e criou um planetinha. A Bíblia diz: criou Deus os céus e a... Versículo 2 é uma loucura. A terra era sem forma e vazia. Tem alguma coisa errada? Pergunte por quê. Isaías 45:18. Deus não fez a terra vazia. A palavra sem forma e vazia seria algo que está em ebulição, ainda em construção, ou um caos estabelecido. Aconteceu alguma coisa antes, eu não tenho tempo para falar aqui, isso é uma outra pregação para um outro dia. Aí nós vamos descobrir onde... Não dá tempo. Aí nós vamos descobrir de onde vier...
Eu falei que não é fácil pregar nessa igreja. A terra primária que Deus fez em Gênesis 1 não é a mesma terra de Gênesis versículo 2. Porque tudo que Deus faz é perfeito. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo era perfeito. Verso 2, a terra era. Em algumas Bíblias você vai encontrar o verbo era em itálico. Em algumas traduções ele está em outros tempos. A terra era, ou a terra tornou-se, ou ela se transformou em algo sem forma e vazia. O que aconteceu com a terra primária? Por que a terra de Gênesis 1 e 1, que era perfeita, ficou sem forma e vazia no verso 2? Pergunte para mim, como, pastor? Jesus vai dizer lá em Lucas, eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Se você pegar a ciência vai dizer que houve um mundo antes de Adão, antes do homem, que esse planeta tem cerca de, o universo tem cerca de 14 bilhões de anos e o planeta Terra 5 bilhões de anos. É claro que a nossa mente não consegue captar isso, porque eles têm, dentro da ciência, o carbono e outras coisas mais, que eles conseguem provar a idade das coisas, né? Quando a gente vê que Deus criou o mundo em 6 dias, esses 6 dias não eram 6 dias de 24 horas. Poderiam ser 6 segundos, 6 milésimos de um segundo, mas não eram, levou-se tempos. Na criação da vegetação sobre a terra, quando ela vai ser transformada, a Bíblia diz que Deus fez sementes, Ele fez plantas, árvores e árvores frutíferas. As sequoias, por exemplo, levam mais de 100 anos para atingir a sua altura. Algumas foram plantadas já grandes, outras o Senhor criou apenas sementes. Então, nós cremos em tudo isso, porque está escrito em Hebreus, pela fé. Quem acredita pela fé? Houve um outro mundo aqui. Houve um mundo antes de Adão, que nós não vamos jamais conseguir captar ou compreender, porque nos foi negada a informação. Mas a mente de alguém que busca conhecimento vai saber e vai compreender. Existiu sim. Em que época existiram os dinossauros? A ciência descobriu fósseis. Existem fósseis desses bichos gigantes. Onde estão eles na Bíblia? Não estão na Bíblia, porque eles existiram num outro mundo, entre a terra de Gênesis 1 e 1 e a terra de Gênesis 1 e 2. A ciência diz que um meteoro saiu do céu, da sua órbita, bateu no planeta Terra e destruiu tudo. A Terra foi lançada para fora de perto do Sol e ela entrou na era glacial. Tudo que era vivo morreu e tudo ficou congelado. Lembram disso? A ciência fala que foi um cometa. Eu falo que foi uma estrela. Porque a Bíblia diz que Lúcifer é chamado de estrela da manhã. Curiosamente, Jesus também é chamado de estrela da manhã. Jesus diz, eu via Satanás caindo. Se ele está caindo, ele não está voando, ele foi jogado lá de cima. E aí vem a parte mais profunda, pergunte qual? Isaías diz, e tu dizias no seu coração, eu subirei aos céus. Se ele vai subir, ele estava onde? E ele estava aqui fazendo o quê? Esse mundo era um outro mundo. Esse mundo, daqui você vai entender por que o diabo te odeia. Deus criou esse planeta e disse, lá você vai transformar aquele planetinha no seu conservatório musical. Você vai levar os anjos para lá, vai ensaiar, e quando estiver pronto, você marca uma reunião, sobe no monte da congregação, canta, mas lá vai ser o seu refúgio, você vai ser como um príncipe daquele lugar lá. É por isso que Ezequiel diz, não é este o varão que fazia os montes tremerem, que pisava sobre as pedras afogueadas. Havia um reino mineral incrível aqui nesse mundo, e aqui habitou Lúcifer por um tempo. Quando ele está arquitetando o projeto, ele está aqui, eu subirei aos céus. Deus lá de cima viu tudo. Houve a batalha, na batalha Lúcifer perdeu. Os anjos não podem ser destruídos nem mortos. Pergunte por quê? São parte de Deus, são espíritos, sopro. Ao soprar, Deus se dividiu. Anjos são partículas de Deus, não podem ser destruídos. Por isso que tem que ser aprisionados em prisões eternas. Pedro diz que existem anjos piores do que Lúcifer, estão aprisionados até hoje em cadeias eternas. Apocalipse fala de 2 anjos que são terror, Abadom e Apolion. Serão soltos num período de grande tribulação para atormentar os homens desse planeta, piores do que o próprio Lúcifer. Seres estranhos. E por que Deus não os destruiu? Porque não tem como Deus destruir a si mesmo.
é criado a partir de uma matéria, se você tirar daquela matéria, ou morre ou se transfigura. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Por quê? Porque ele é feito daquilo ali. Se tirar uma vaca do meio da roça, do mato, e colocar ela no asfalto, em 30 dias, o que vai acontecer com a vaca? Porque você tirou ela do lugar de onde ela foi criada. Se tirar uma estrela do cosmos, e ela entrar na nossa atmosfera, ela morre, porque estrelas são gases, firmamento, a palavra firmamento significa gases, só são brilhantes porque vivem no habitat dos gases. Ao entrar na nossa atmosfera, apagam. Quem já viu estrela cadente aqui? Por que ela apaga? Porque ela entra na nossa atmosfera. Ela não foi feita daqui, foi feita lá de cima. Está entendendo? Tudo que é criado a partir de uma matéria, se tirar de perto dela, ou morre, ou se transfigura. Anjos não podem morrer. Como foram expulsos do céu, eles se transfiguraram. E viraram demônios. Está entendendo? Não é isso que Paulo está dizendo? Ainda que um anjo de luz apareça para você e pregue um outro evangelho, seja ele anátema. Por quê? Porque eles saíram de perto do sol da justiça e perderam o brilho. Por que você acha que os anjos que cuidam de você, quando você dorme, o que acontece com eles? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, sim ou não? Mas ele acampa enquanto a gente está acordado. Quando você dorme e sai daquele estado alfa e entra no estado beta, que é aquele que se a trombeta do arrebatamento tocar no seu ouvido, você não acorda. E tem algumas criaturas aqui que são terríveis para acordar. Uma irmã está dizendo, é verdade, pastor. Maridão deve ser difícil. Quando você entra em estado alfa e vai para o estado beta, que é quando você pega uma criança, pode chacoalhar do jeito que for, ela não acorda mais. Naquele momento o anjo não precisa mais te cobrir. Ele sai daqui e ele vai lá diante do monte do Senhor, e ele assiste diante do Eterno. O profeta diz que Deus é o sol da justiça. A glória que emana do Eterno faz com que eles brilhem também. Se ficarem longe dele por muito tempo, o brilho se apaga e se transfiguram em criaturas horríveis que nós chamamos de monstros, de demônios. Está entendendo isso? E quando eles caíram do céu, Deus fez algo no corpo desses anjos caídos que os deixou diferente dos anjos originais. Pergunte por quê? Você já viu na igreja alguém manifestar e dizer assim, eis que eu sou Gabriel? Já viram ou não? Eis que eu sou Miguel? Não, não tem. Anjo não incorpora. Demônios incorporam. Pergunte qual a sua teoria, pastor? É só uma teoria minha. Quando Lúcifer caiu, só haviam dois reinos, o de Deus e o nosso. Só haviam dois mundos. O reino do diabo é um acidente. Não existia inferno. O inferno é uma construção posterior. Só havia os céus e a terra. Como só havia os céus e a terra, não havia uma prisão para colocar esses seres. Quando caíram, 1/3 dos anjos, Deus tocou na existência deles e deu a eles uma habilidade de ficarem aprisionados nas águas. Difícil, né? Explica, pastor. Gênesis 1 e 2. Ou 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus pairava? A palavra pairava é movia-se. Se você pegar o original em que foi escrita a palavra pairava, dá a conotação de um carcereiro que está cuidando de presos, que fica cuidando para eles não saírem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque as águas se tornaram, no meu pensamento, uma grande prisão, até que Deus construísse o inferno. Por que esses demônios criaram depois a habilidade de incorporar? Primeira incorporação da Bíblia, corpo de uma cobra, a serpente. Porque todo ser vivo tem 70% do seu corpo em forma de água. 77% do nosso cérebro é feito de água. Por isso o cérebro humano é fácil de ser dominado por demônios. Quando Jesus chegou em Gadara,
O demônio que estava dentro daquele homem chamava-se legião. Uma legião romana ia de 600 até 6.000 soldados. Milhares de demônios dentro de um corpo de um homem. Eles negociaram com Jesus. Senhor, viesse nos atormentar antes do tempo. O Senhor pode, ao invés de nos mandar para o abismo, permite a gente entrar naqueles porcos. Porque o corpo de um porco tem água. Aí os porcos fizeram o quê? Quando Jesus está dentro do barco, ele está dormindo. Levanta uma tempestade. Acorda dizendo, vamos morrer. Jesus levanta e vem andando até a proa do barco. E ele conversa com a água. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. Mar tem ouvido, mas os demônios que habitam nas águas têm. Pode duvidar, pode não acreditar. Isso aqui é a minha teoria. Estou aqui agora, não estou pregando, estou dando um ensinamento meu para vocês. Estão entendendo? Então, Deus fez essa transformação nesse mundo. Acabou a adoração do céu. Deus olhou para a terra e falou, eu preciso criar outro tipo de ser para esse mundo. E aí ele criou animais irracionais. Ele criou animais bonitos, que tinham som, só que não tinham inteligência. Só que quando Deus criou os animais, ele conversou com a terra. Ele disse, terra, gere os animais. A terra foi a artífice de todos os animais. Por isso que cada animal é de um jeito. Tem uma pulga desse tamanho, tem um elefante gigantão. Cada um é de um jeito. A terra gerou os animais. E embora sejam bonitos, alguns têm uns cantos lindos, até a baleia canta, o golfinho canta, tudo são louvores. Mas eles louvam só da garganta para fora, porque não há neles espírito. Eles são alma vivente. O que é alma? Emoção. Animais têm emoção. Quando você chega em casa, o seu cachorrinho fica tão alegre que ele para e abana o rabo, de felicidade. Tem cachorrinho que fica tão alegre que ele para o rabo e abana o corpo, de tanta felicidade que ele fica. Sim ou não? Cachorros choram, gatos choram. Eles têm alma, têm sentimentos, mas não têm espírito. A falta de espírito dá a eles o início de vida aqui e o término da vida aqui. Não existe céu para cachorrinho, não minta para o seu filho. O totó foi para o céu dos cachorrinhos. É bonitinho, mas não é verdade. Porque a vida deles começa aqui e termina aqui. Por quê? Porque eles vieram só daqui. Quem fez os animais? A terra. Preste atenção no que eu vou dizer agora, que isso aqui é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Escuta aí. Anjos não podem morar na terra. Pergunte por quê? Tudo que é criado a partir de uma matéria, se sair de perto da matéria, morre ou se transfigura. Os anjos visitam a terra. Aqui tem anjo agora, sim ou não? Por que você não está vendo eles? Porque eles estão em uma outra dimensão. E eles vieram só para uma coisa, para proteger você. Quando você dorme, eles precisam voltar para o céu para se reabastecer de glória e voltarem para cá para cuidar de você. Anjos visitam a terra, mas não podem morar na terra, porque a terra é um reino físico. Só pode ficar na terra o que é matéria, e anjo não é matéria. Em contrapartida, animais racionais não podem ir para o céu, porque eles não têm espírito. A vida deles começa aqui e termina aqui. Anjo não pode morar aqui. Animal irracional não pode morar lá. Aí Deus diz assim, então eu preciso criar uma outra criatura. E essa criatura que eu vou criar, ela vai morar aqui e vai morar lá. Anota isso aí. Eu estou pregando nessa noite para caminhantes de dois mundos. Homens e mulheres que estão me ouvindo aqui caminham entre dois mundos. Com um pé eles pisam na terra e com o outro lá no céu. Você está entendendo isso? Eu disse, você não é normal, você é imagem e semelhança dele. Por isso ele disse, domine a terra, sujeite a terra. Não é para você ser dominado pela terra, não é para você ser sujeitado pela terra. Domine a terra, sujeite a terra. Estão gostando? Deus
criou os anjos assim. Os animais racional, ele disse: terra, me ajuda aí. E a invenção da terra. Aí Deus gostou dos anjos e dos animais. Ele disse: mas agora eu preciso criar uma criatura melhor. Deus olhou a anatomia dos anjos, espírito. Deus olhou a anatomia dos animais da terra, terra e alma. Anjo não tem alma. Vou falar uma coisa agora que é terrível. Eu vejo crentes orando: Senhor, me mostra um anjo. Senhor, eu quero ver um anjo. Você já leu a Bíblia? Eu li a Bíblia só 30 e poucas vezes de capa a capa. Escrevi 20 livros sobre ela. Todas as vezes que uns anjos aparecem na Bíblia, com raríssimas exceções, eles são obrigados a liberar uma palavra, para as pessoas não saírem correndo. Eles chegam e dizem assim: não temas. – 365 vezes aparece a palavra na Bíblia: não temas. Uma para cada dia do ano. 365 aparições de anjos na Bíblia. Todas as vezes que eles aparecem, ele diz: não temas. O povo já ia sair correndo. Porque os anjos são desprovidos de sentimentos. Porque eles não têm alma. Eles só sabem executar a ordem. Por isso que a Bíblia diz: embora eles sejam maiores do que nós, foram colocados para nos servir. Nos servem por quê? Porque eles não entendem o que nós entendemos. Eles não têm sentimentos, são como robôs criados apenas para uma coisa. Só sabem fazer aquilo. Os serafins só sabem falar: santo, santo. Arcanjo, não põe um arcanjo para cantar que deve ser desafinado. Eles só sabem pegar a espada e dar-lhe na cabeça do diabo. Os ofanins só sabem trazer mensagem para nós. Os querubins sustentam a glória de Deus, o seu trono. Cada criatura criada para uma única coisa. Foram criados para aquilo e ficarão para isso para sempre. Aí Deus fala: eu preciso criar uma criatura diferente. Só que essa, eu quero usar a minha mão para fazê-la. Deus sai do trono e vem ao planeta Terra. Ele vai lá no Éden, que era cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Eu não sei em qual rio Deus foi. Eu sei que Deus se materializou nessa terra, levantou as orlas do seu vestido, cravou a mão no fundo do rio e pegou a argila, a terra. Eu imagino Deus colocando a argila na sua frente e ele meditando, pensando. Pergunte no quê? Ele é soberano, nunca fez nada, deu ordem para que tudo existisse do nada. Agora ele vai fazer com a mão dele. Então ele precisa de um modelo. E aí imagina ele dizendo assim: por favor, aparece que agora uma passarela, e eu quero todos os anjos circulando aí. Deixa eu ver se vocês servem de modelo. Ainda bem que Deus não usou os anjos de modelo. Imagina você tentando me olhar aqui agora, falando: irmão, tira essa asa da minha cara. O irmão dizendo: qual das 6? Eu sou serafim tem 6 asas. Imagine o senhor casado com uma irmã, parecendo um arcanjo, 3 metros de altura, espada de fogo na mão, falando assim com você bem delicadamente: e aí, baby? Imagina a senhora casada com o irmão parecendo um querubim, beijar uma boca, já está uma confusão. Imagina ter que beijar 4, porque o querubim tem cara para cá, para lá. Deus falou: não, vocês não servem. Imagina Deus olhando a terra dizendo: então eu quero uma passarela na terra. E vai passando os animaizinhos. Beto, mude a música. Graças ao Senhor, Ele não nos fez parecido com nada que tem nessa terra. Imagine se o irmão do seu lado tivesse sido feito igual um porco espinho. E aí o pregador fala: abraça o seu irmão agora. Que prova que ia ser. Imagina o irmão que está do seu lado, a irmã, se ela fosse um gambá. Apesar que tem umas criaturas que eu tenho dúvida. A criatura parece que escovou o dente com o rabo do gambá. Mas isso é outra história para um outro dia. Ainda bem que Deus nos fez parecer. Imagine, Deus olhou: não, aqui também não tem. Não tem modelo no céu, não tem modelo na terra. Deus olhou as águas. Ele estava sentado perto das águas. Imagina ele com o olho profundo lá no fundo, vendo os animais, os peixes, as baleias, as orcas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Deus olhando. Deus falou: não, também não presta. Imagina se o irmão do seu lado, Deus tivesse usado um baiacu.
Já viu um baiacu? O bicho, quando fica bravo, ele incha, solta uns espinhos e veneno mortal. Imagina se Deus tivesse feito o irmão do seu lado, o irmão como um peixe-espada. Deus falou, não, aqui embaixo também não tem modelo. Como não tem modelo nem no céu, nem na terra, nem nas águas, eu imagino Deus trazendo o olhar dele para a superfície das águas e meditando. De repente o vento para de soprar, a água para de balançar, e a água parada vira... A água parada vira um espelho. E aí Deus está olhando para o espelho e ele se vê. Ele levanta e diz: já tem o modelo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está entendendo? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa aparência, a nossa semelhança, o nosso caráter, nosso poder, nossa unção, nossa autoridade. Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra, misturou tudo. Lá em cima é só vento, anjo é sopro. Aqui embaixo o animal é terra misturada com alma. Aí Deus faz uma criatura que tem alma, que tem terra e é um espírito, e junta tudo, e ele tem pronto você. Você entendeu? Há dentro de você o céu e a terra. E por isso o diabo te odeia. Ele te odeia porque, primeiro, você herdou o trono que era dele. Esse planeta era dele. E ele agora não pode fazer mais nada, que por mais poderoso que ele seja, se ele mandar aqui agora um demônio halterofilista, parecendo um Arnold Schwarzenegger, e o demônio querer me pegar, ele não consegue, porque ele não é desse mundo, ele é espírito. Está entendendo ou não? Ele não consegue me tocar, porque esse mundo não é dele. E você não tem que ter medo, nem de seta que voe de dia, nem que peste que assola meio-dia, nem de mortandade. Você não deve ter medo de nada, não deve ter medo de passar na frente do cemitério. Para de fazer o sinal da cruz. Para de ficar com medo. A porta está abrindo. Eu assisti o filme da Samara. O grito. E daí? Mas isso perturba a minha alma porque louva o diabo. Você é dono de si mesmo. É você quem determina os seus medos, porque você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz: o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza no Senhor. São os demônios que têm que ter medo de você. Eu vou fazer uma proposta nessa noite, seja o que Deus quiser. Quando esse culto terminar, nós vamos atormentar o diabo hoje. De que forma, pastor? Você vai mostrar para ele que você descobriu quem você é. É você quem vai mandar na rua da sua casa, na sua família. O Senhor está te dando controle de novo, porque você é imagem e semelhança dele. Compreende isso? Não tem obra de feitiçaria contra Jacó, não vale encantamento, não vale. Meu Deus, estou com o corpo todo arrepiado aqui. Senta, senta, senta. Vocês falaram que eu posso ir até a hora que for, estou indo. O diabo te odeia, porque ele não consegue compreender o que Deus viu em você. O diabo te odeia quando você acorda. Pergunte por quê?
Todo ser humano, ou quase todos, 98% dos seres humanos acordam de mau humor. Alguém na sua casa acorda de mau humor? Você não pode nem olhar para a criatura que ela fulmina você com o olhar. Não é assim? Você pergunta para a pessoa, você tem pai? Ela diz, nem mãe. Entendeu? O diabo está lá do seu lado fazendo um checklist. Acordou com aquela cara parecendo Kunta Quinte quando apanhou. Foi. Ele diz, Deus, olha aí, ó, mal-humorados, Tico. Todo ser humano quando acorda, ele tem um ritual. Ele não levanta de uma vez, ele acorda, senta na cama e começa a se coçar. É assim ou não é? Por que a gente se coça, você sabe? Durante a noite, as nossas células morrem. E aí elas criam esse comichão e as suas unhas vão lá e tiram elas. Por isso quando você olha a unha, você fala, está suja. Porque parte de você morre quando você dorme, então você se coça. Você acorda de mau humor, você acorda se coçando, você acorda fedido. Eu tenho uma raiva de novela mentirosa. O casal acorda naquela cama linda, aquele quarto arrumadinho, e dão um beijo daquele de desentupipia. Eu desafio você a beijar a boca da criatura com quem você casou, de manhãzinha, depois de 8 horas de sono. Se botar uma florzinha aqui do lado e a criatura fizer assim na flor, ó, a flor derrete. Mau hálito na boca, seborreia na cabeça. Ai daqueles que esticam o cabelo. Música triste, Roberto, música triste. Eu sei o que é esse trauma. A senhora dorme, passa aquele laque. A senhora dorme parecendo um artista, acorda com medo de si mesma, porque o laque endurece o cabelo, a gente fica parecendo um espantalho. Vamos parar por aqui que é coisa ruim demais. Faltou falar da remela nos olhos. E eu disse que tem mais. Aí você acorda desse jeito, o checklist está feito. Você entra dentro do banheiro e bate a porta, ele, pá! O diabo diz, o que o senhor viu nessa raça? Eu imagino Deus dizendo assim, ó, dá 15 minutos para eles ali dentro, que eu já converso com você. Ligou o chuveiro, parece que vira uma chave na cabeça da criatura. A irmã encara uma Cassiane, encarna. Ligou o chuveiro, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O irmão encarna, como é que é o nome daquele cantor cabeludo? A gente estava com ele essa semana? Thales. O irmão lá dentro pega uma guitarra e fala, vira uma barulheira naquele banheiro que ninguém entende o que está acontecendo lá. Aí escuta-se desligar o chuveiro. Aí vai a senhora ou o senhor para frente do espelho. O espelho está tomado por aquele mormaço. Alguém limpa o mormaço. Aí começa o ritual. Mulheres ficam assim. Homem fica assim. Aí pegam lá aquelas maquiagens, aqueles negócios, aquela massa plástica e faz uma metamorfose. Quando abre a porta do banheiro, sai aquela fumaça, é coisa de show. Sai a fumaça, aí sai a irmã. Ela entrou parecendo uma bruxa. Quando a porta abre, ela sai parecendo a Xuxa. O irmão entrou lá dentro parecendo um derrotado. Sai de lá parecendo um Brad Pitt. Aí Deus olha para o diabo e diz, entendeu? O problema deles a gente resolve com água, sabão e perfume. Segura. E o que a água, o sabão e o perfume não resolve, o sangue do meu filho resolve. Simples assim. O diabo te odeia porque você tem família.
ele não tem mais família. Ele foi deserdado. Até os demônios que estão sujeitos a ele, entre aspas, brigam. Há briga entre demônios. Quando você vê pessoas se matando na rua, todos estão cheios. É demônio brigando com demônio. O reino dele é dividido. O reino dele não tem paz. E ele olha para você e faz você brigar com a família o dia inteiro. Mas a sua família é de crente. Na hora de dormir está o marido 2 metros longe da mulher. Daqui a pouco um pezinho vai para cá assim. Aí vem outro pezinho para cá assim. Aí vai ser chegando. E vai dizer, amor, perdoa, hoje não foi um dia bom. Está perdoado, meu amor. E dorme de conchinha. O filho e a filha, pode ser o que for, mas filho de crente, antes de dormir, ele diz assim, benção meu pai, benção minha mãe. E a mãe pode ter brigado com a filha, o pai brigado com o filho. Eles liberam a palavra, Deus te abençoe. Esta palavra tem um peso na terra e no céu. Porque pais são mordomos do Senhor, porque filhos são herança. Quando você amaldiçoa o seu filho, ele é amaldiçoado. Mas quando você abençoa ele, ele é abençoado. O diabo te odeia, porque tudo que era dele agora é seu. E aí vem a cerejinha do bolo para a gente ir embora. Pergunte qual, pastor? Alguém já passou perto de uma encruzilhada aqui? O que tinha lá? Fala das oferendas, o que tinha lá? Galinha, arroz, farofa, cachaça, cigarro, vela. Por que o diabo pôs tudo aquilo lá? Ele quer ser adorado como Deus. Só que ele tem um grave problema. Ele é espírito. Ele não sente cheiro. Ele não sente gosto. É só um teatro. Os ofertantes dão para ele, está aqui, tudo isso aqui é seu. Ele olha com os olhos e lambe com a testa. E aí acontece algo mais terrível que deixa ele furioso. Pergunte o quê? Está ele olhando todo aquele sacrifício e entra em cena uma formiguinha desse tamanhozinho assim. A criatura vai na oferenda dele. Ela pega um caroço de farofa, põe nas costas. Era dele, não era? Era oferenda para ele. Ele tenta tirar da formiga e não consegue, porque ele é espírito. Ele não consegue tocar a matéria. A formiguinha vai e traz a casa dela inteira. O que era dele, a formiga está levando, e ele não consegue brigar com a formiga. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Sai a formiga, chega o costelinha, aquele cachorrinho que todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quer levar para casa, todo machucadinho, coitado, cheio de rabujo. Aí vai ele lá, daquele jeitinho, ele sente o cheiro, ele vê aquele frango. Hoje em dia só está achando caixa de caldo Quinor, mas quando tinha frango, ele olhava o frango, ele abocanha o frango e vai levando embora. E o diabo pode até gritar, o costelinha não respeita o diabo. Mas tem coisa pior, pergunte o quê? Sai a formiga, sai o costelinha e chega o pior bebum da cidade. Ele chega chamando Jesus de Genésio. Ele olha, agarra o litrão. E antes de beber, ela vai assim, obrigado Deus. E o pior bebum da cidade, o diabo não pode fazer nada com ele. Estou com o meu corpo arrepiado. O Senhor está mandando uma mensagem para você. Não temas. Deus não te fez esse mundo para você ser capacho. Deus não te fez esse mundo para você ser subserviente, ou andar triste, cabisbaixo, depressivo, com síndrome do pânico, com problema de autoimagem. Que se lasque todo mundo. Eu estou preocupado com o que os outros vão pensar. Não pagam as suas contas, não te visitam. Pastor, deixaram uma mensagem contra mim no Instagram. O mundo inteiro me odeia. Você entra no Instagram da pessoa, ela tem 5 seguidores. Tem 3 falando mal dela, ela quer se matar. Queria que você estivesse na minha pele. Eu só tenho 8 milhões de seguidores. Você acha que eu paro para ler o que escrevem de mim? Eu não sou trouxa, eu quero ter saúde emocional. Eu sei quem eu sou.
Ninguém vai me dizer o que eu sou, porque aqui já diz quem eu sou. Eu sou herdeiro, eu sou sacerdote, eu sou reino, eu sou filho, e não sou filho adotivo, eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Aleluia. Todos de pé. Fechamento. Roberto. Pela fé, criou Deus os mundos. Pela fé nós cremos que Deus criou os mundos. O seu mundo, o mundo de Deus. O nosso mundo, o mundo dos homens. E por último criou Deus o mundo para o diabo. Por piedade, Deus deu a ele o inferno, que nós chamamos reino das trevas. 3 mundos. Mas existe um quarto mundo, que eu chamo de quarta dimensão. Como é esse mundo, pastor? É quando o mundo dos homens se mistura com um dos mundos invisíveis. Quando o mundo dos homens se mistura com o mundo do diabo, o resultado são pessoas diferentes. Feiticeiros, homens e mulheres capazes de fazerem coisas que a gente fica apavorado. Porque o diabo tem poder. Embora seja limitado, mas ele tem poder. Não subestime o diabo. Não precisa ter medo dele, mas não subestime, porque ele tem poder. Só que ele, para poder fazer o poder dele ser real nesse mundo, ele precisa que os donos desse mundo façam uma aliança com ele. Não era mais fácil no Éden ele enganar Eva se ele aparecesse em um anjo de luz? Por que ele apareceu numa cobra? Porque esse mundo não é dele. Sendo espírito, ele incorporou na mente daquela cobra, da serpente. Então ele se fez legal no mundo, porque somente matéria pode tocar a matéria. Para o diabo ser real aqui nesse bairro, nesse país, ele precisa de homens e mulheres que deem a ele as suas habilidades, façam uma aliança com ele. Está entendendo ou não? O diabo encontra pessoas. Só que não existe apenas a dimensão do mal, tem a dimensão do bem. Como ela? É quando o mundo de Deus se encontra com o mundo dos homens. Quando um homem e uma mulher se envolvem com Deus, nessa dimensão que eu estou dizendo, se o diabo cria feiticeiros, Deus levanta ungidos. Se o diabo tem um cantor de rock poderoso lá, Deus tem um Roberto Marinho aqui. Se o diabo tem alguém do mal, ele tem um Marco Feliciano aqui. Se ele tem os dele, Deus tem os deles também. Qual que é a diferença entre nós e eles? É que eles acreditam mais do que nós. Você já viu como nasce um catimbozeiro? Já leu algum livro sobre feitiçaria? As pessoas começam a descobrir o mundo espiritual em um lugar que eles chamam de espiritismo científico. Aí vão para a mesa branca, aí alguém vai dando para eles cordas, você tem que desenvolver, tem que desenvolver. Quando a pessoa dá por si, ela já está no baixo espiritismo, que é onde ela vai se envolver com coisas esquisitas, é onde ela vai ter que fazer pactos. Um dos pactos, o primeiro deles é raspar as cabeças, entrar dentro de um lugar e ficar 30 dias em jejum, sem comer, sem beber, cabeça raspada, e eles recebem espíritos de criança, chamados de herê. Uma vez que estão debaixo desses espíritos mais evoluídos têm que vir educar os espíritos que estão dentro deles, e aí batem nas costas deles e chicoteiam eles. Em certo momento vão fazer aberturas nas costas deles com navalhas, que será fechado com ebó, que é osso de morto triturado, colocado sobre eles. O jejum deles é quebrado quando eles comem carne em estado de putrefação, geralmente pegada em cemitério. E eles tomam banho em urina e fezes de animais. E depois de se submeterem a tanta humilhação, vem o diabo e diz: agora vocês estão ungidos. E eles fazem qualquer coisa por esse poder.
Aí vem Jesus, que é um cavalheiro, e diz para o crente: só me busca, só cultua de verdade, só tenta mortificar a sua carne, se santifica, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Os crentes antigamente acreditavam, por isso eram profetas, por isso curavam os enfermos, expulsavam os demônios, traziam o céu para a terra. Hoje não acontece mais nada, porque nós não temos a capacidade que tinham aqueles nossos irmãos. A unção que desejamos, nós atraímos, não a unção que admiramos. Uma coisa é você admirar: nossa, que pregador, nossa, que música, nossa, que eu. Uma coisa é admirar, outra coisa é falar: eu quero isso. A unção que você atrai é a unção que você deseja. E se você deseja, você tem que estar disposto a pagar o preço por ela. A minha proposta nessa noite é que quando esse culto terminar, você não volta para casa do jeito que você entrou, porque os mundos estão se misturando, o céu está descendo aqui, ou a igreja está subindo a um outro nível. Estamos nos misturando. Faz a sua parte, agora para de me olhar e fala com Deus. É hora de você se encher, é hora de você colocar em prática o que aprendeu. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança dele, você tem poder para sujeitar essa terra e dominar ela. Você não deve temer o mal, e você pode trazer o céu para perto de você. O Espírito Santo está aqui atuando. Enquanto eu estava pregando, ele estava te convencendo, e ele está te dizendo agora: acredita no que esse pregador está falando, porque é verdade. Eu quero te levar para uma dimensão mais forte, eu quero te fazer mergulhar. Quem sabe alguém vai num nível mais profundo do que aquele que eu fui. Não. Recebe a autoridade do céu, recebe poder do Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Senhor, eu queria ouvir um coral de línguas estranhas aqui dentro. Enquanto eles oram, Senhor, traz o céu para perto de nós. Como profeta desta noite, eu profetizo que este ministério dá um novo salto. Eu profetizo que membros desse ministério vão se misturar com o céu. Eu profetizo uma geração profética. Eu profetizo pregadores como o Brasil nunca antes ouviu. Eu profetizo levitas como o Brasil nunca antes ouviu. Nos 4 cantos desta igreja, onde o Senhor encontrar alguém que tem fome, que acreditou que o mundo sobrenatural existe, Senhor, pega ele, pega ela, mas pega agora, agora. Transporta desse nível para um outro nível. Enche esta casa com a sua glória. Enche essa casa agora, agora, agora. Sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quando a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais. Há uma atmosfera do céu aqui dentro. Pessoas estão caindo no meio do povo. Não tem ninguém tocando nelas como homem. Estão se misturando com o céu. Recebe uma mudança no seu caráter. Recebe uma mudança nos seus conceitos. Recebe uma mudança nos seus valores. Recebe uma mudança na sua mente. Seja limpo. Seja cheio do Espírito Santo. Recebe o dom da profecia. Recebe o dom da palavra. Recebe o dom de interpretação de línguas. Recebe o dom de variedade de línguas. Recebe o dom da fé. Recebe a palavra do conhecimento. Recebe o dom da profecia. Recebe agora, agora, agora. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei. eu não sou daqui, pra casa voltarei. ele vem me buscar, e com ele eu irei.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. breve Jesus lá do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, E toda língua confessará. mas a igreja Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Canta. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. de olhos fechados, os que estão ajoelhados fiquem de pé. Os que estão de pé, levantem a mão direita para o céu. De olhos fechados, repita a minha oração para encerrar. Diga: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a minha fé, a minha unção, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, porque eu sou filho de Deus. Venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Como dono desse mundo, você tem poder sobre o mundo espiritual. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E para que se cumpra o ato profético, 2 precisam concordar na terra. Você vai jogar no chão daqui a pouco, vai pisar em cima, vai encontrar 2 pessoas, vai abraçá-los e vai dizer: você é filho de Deus. E nós vamos ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. A sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá o que Deus fará na sua vida depois desta noite. 2,5. A unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a sua vida. 2,75. Esta igreja ainda vai dar o que falar. 3. Jogue no chão, pise em cima. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? E eu termino mandando um recado para o inferno: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!